Eu também esqueci de agradecer, eu quero me penitenciar aqui, porque eu esqueci de falar do meu companheiro e grande amigo Oscar Rabelo Dias, e sempre muito competente, sempre com muita boa vontade, tem se disponibilizado a estar conosco nessas missões. Bom, já na abertura eu pautei aqui alguns temas que são objeto de publicação, de muitas publicações na mídia, mas eu queria adentrar um pouquinho mais nesses temas, né? Eu falei das manchetes, né, a questão do desmatamentos e queimadas, a gente sabe que nós temos uma legislação a ser cumprida, e nesse quesito desmatamento, nós temos legislações que definem reservas com 20% na região sul, que definem reservas com 35% na região centro-oeste, com 80% na região norte, né, especialmente Pará, Amazonas e parte do Tocantins também, que é analisado diretamente o bioma e é feito o enquadramento a partir de pareceres técnicos. Sobre a questão das queimadas, a gente sabe que hoje a gente está vivendo uma transição de práticas, de culturas, e essas queimadas, elas derivam de práticas diferentes. Algumas práticas históricas, né, pelas dificuldades de acesso à tecnologia, por dificuldades financeiras de produtores rurais, de pessoas com propriedades de terra. Isso, ao longo do tempo, está sendo mudado, eu tenho acompanhado isso. Não, eu também sou produtor rural e não pratico queimadas, é uma coisa que eu tenho não só aversão, mas muito receio, porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, são temas que devam ser objeto nosso, nem todos serão abordados nesse nosso encontro de hoje, mas é um tema que precisa ser compreendido. E a gente sabe também que há muitas queimadas que derivam de acidentes naturais, né? Temos hoje muitas redes de energia que as queimadas têm se iniciado muito a partir delas. A gente observa aqui vários vídeos de falta de manutenção nas redes de transmissão, e isso começa a derivar fogo a partir dali, e aí, geralmente, em momentos muito quentes, e você tem uma dificuldade muito grande de controlar estas queimadas, né? E com isso a gente sabe que vai se agravar a perda de diversidade com essas queimadas, muitos animais são mortos, e a própria flora e fauna é muito impactada, e isso demora alguns anos para ser, digamos assim, revertido os efeitos desses grandes incêndios, especialmente. Sabemos que isso empobrece o solo e tem outras consequências, e isso já é uma coisa muito bem conhecida por quem pratica esse tipo de crime. E também sabemos que existem pessoas que vão realmente nas propriedades e fazem queimadas criminosas, tanto em área de reserva quanto em áreas que estão em produção, né? Uma questão também que deva ser objeto nosso, e aqui nós teremos o Ademir que vai falar um pouco sobre isso, que é o descarte inadequado de resíduos, de lixo, de coisas que a gente chama de lixo que não são lixos, e que são, se bem conduzidas as práticas de recepção, de destinação, de acomodação para posterior destinação, eles se tornam no meio de vida de muitas famílias que, a partir daí, ganham seu dinheiro, definem suas atividades, contribuem com o meio ambiente e também ganha-se algum dinheiro a partir disso, né? Muito se fala, por exemplo, das questões climáticas, né, da questão de manchetes que, às vezes, levam mais pânico do que informação sobre o planeta extremo, coisa dessa natureza, e a gente sabe que o universo existe e tem as placas que se movem, tem fenômenos que têm origem em terremotos, em vulcões que mudam o clima ou mudam o microclima, né, e que às vezes as pessoas atribuem apenas a quem produz e a quem através do exercício de algumas atividades, terminam por colocarem-se neles uma conta que não é deles, né? Mas essa é uma questão que a sociedade precisa trabalhar isso, mitigando, esclarecendo fenômenos, ouvindo os especialistas nisso, os climatologistas, para que a gente possa trazer uma verdade e possa
dar mais clareza sobre as coisas, né? Nós temos, por exemplo, agora, eu estava vendo uma matéria sobre querosene de aviação, né, que ele impacta bastante o meio ambiente, mas já tem novas tecnologias que podem mudar isso. Temos também negócios que são feitos no setor da pecuária, da agricultura, por exemplo, a gente traz adubos lá da Ucrânia, da Rússia, quer dizer, percorre-se uma distância muito grande para trazer um produto que tem aqui no Brasil, mas que por questões ambientais, ou do IBAMA de licenciamento, isso não é permitido, e com isso você termina impactando muito mais o meio ambiente, transportando produtos que poderiam ser extraídos aqui e mitigados esses impactos do custo desse transporte, porque eles usam combustíveis que poluem o meio ambiente, mas que nem sempre a gente tem essa clareza de entender isso, e aí é uma questão de conversa, de convencimento, para que algumas práticas sejam mudadas e que a gente tenha um impacto muito menor no meio ambiente. Mas, assim, no nosso dia a dia, o que eu acho que é mais acessível e que é mais compreensível, e que já foi objeto de um presidente brasileiro do Rotary Internacional, que é a questão de plantar árvores, né? Nós hoje temos as cidades que vão se expandindo, que vão impermeabilizando espaços, e isso eleva-se a temperatura local. Nem sempre nos empreendimentos tem-se o cuidado de fazer uma mescla entre áreas. Aí, para finalizar, né, para a gente adentrar os temas específicos, eu estava falando do nosso Paulo Viriato, né, que lá em 1970 já tinha preocupação com a preservação do planeta, e ele já sugeria que a gente fizesse algumas coisas que nós estamos fazendo hoje, talvez não na necessidade ideal. A gente sabe que uma sombra no meio de um sol, ela faz uma diferença grande na temperatura apenas de uma árvore, só para ter uma noção da importância dela, né? Então, hoje, a gente precisa trazer esses temas para discussão nos espaços que nós temos dentro da sociedade local, para que a gente, abordando isso, nós possamos impactar pessoas e usar da nossa liderança rotária para fazer com que algumas providências sejam tomadas, especialmente a partir dos projetos imobiliários que contemplem sugestões que contenham espaços verdes para que a gente possa fazer essa mescla e assim poder minimizar os impactos das temperaturas na sociedade. E temos também algumas práticas, né, de novas tecnologias, e nós vamos citar aqui também, por exemplo, o exemplo de um projeto que, através da responsabilidade social corporativa, nós levamos energia solar para a APAE. Isso é uma contribuição ao meio ambiente, e é a maneira que o Rotary encontrou também de poder estar presente nisso. E, por último, a agricultura regenerativa, que é uma prática que vai trazer muitos benefícios para as atividades econômicas no meio rural. E, dando continuidade, nós vamos, então, passar a palavra para o companheiro José Hilário, para que ele faça a apresentação do nosso companheiro Mário Escobar, e, em seguida, ele vai fazer o seu painel aí, falando dessa nossa experiência, companheiro. Aí, na sequência, a gente só estamos invertendo a pauta do primeiro item, que seria com o companheiro Oscar Asakura.